a entender como muitas vezes caminhar, ter um caminho certo de muitas vezes a gente está errando em alguma coisa, mas conhecer a história das pessoas é importante, porque nos ajuda a conquistar os nossos sonhos, certo? Então, hoje, ele vai falar da sua história, né? O que é que ele faz hoje de vida, né? Quais são os seus focos, né? E, tipo assim, até pelo fato da idade dele, que você é uma pessoa tão jovem, né? Então, assim, eu já fiquei à vontade de, tipo assim, perguntar, são livres para fazer pergunta, tá bom? É um bate-papo normal, é um grupo fechado aqui. O Brunão já está aqui, vou passar a palavra para ele, ele vai falar o que é que ele faz. Vocês podem perguntar como é que ele começou o curso, como é que ele aprendeu inglês, qual foi as técnicas que ele utilizou, né? O que é que ele é hoje, qual é o objetivo dele, se ele já trabalhou no aeroporto, né? Fique à vontade. Brunão, a palavra está contigo, tá? Muito obrigado por estar aqui, certo? Então, fica aí que eu vou só interpretar aqui para surdo agora. Perfeito. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Bruno Veiga. Fui convidado hoje para participar dessa grande honra de me apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouco sobre o meu sonho, sobre a minha trajetória até aqui. Eu tenho hoje 22 anos. Em 2017, mais ou menos, eu prestei exames para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Força Aérea. Por motivos médicos, na época, não persegui a carreira militar, mas eu sabia que eu queria aviação desde sempre. Meu pai disse que, por não ter dado certa prova, eu iria para civil e só ia mudar a fada. O sonho ia ser o mesmo de ser piloto, de estar nos ares, o sonho que veio desde criança. Muito incentivado pelos meus tios, eu tinha algum tio na Força Aérea, meu pai já gostava de aviação, e acabou que eu acho que quando o bicho da aviação ele pica, a gente não tem mais jeito, né? Vocês devem saber muito bem disso. 2019 eu conheci a Interline, a Escola de Aviação Civil, ali em Fortaleza, né? Sempre morei em Fortaleza, onde eu tive a oportunidade no mesmo ano também de estar dando aulas de inglês para comissários, para agentes de aeroporto, inclusive para pilotos lá. Até então eu não tinha iniciado o curso de piloto, né, por questão de que eu ainda estava no ensino médio, você precisa finalizar o ensino médio para iniciar o curso, né? Então eu estava esperando ainda mais um ano para começar em 2020. Então 2019 inteiro foi onde eu também conheci o Tiaguinho, o projeto dele, no Libras das Alturas, né? Que eu achei muito interessante também, sempre admirei muito o trabalho do Tiaguinho. Eu nunca tive a oportunidade, mais por causa de tempo mesmo, de participar do projeto, mas a gente sempre encontrava na escola, a gente sempre conversava, né, conheci muitas pessoas da comunidade também, isso foi muito legal, essa interação inteira também na escola, era um ambiente muito saudável, muito bom mesmo, né. Também no mesmo ano eu comecei a dar aula na Wizard, parei no mesmo ano, 2019 mesmo, mas desde então eu continuei dando aulas particulares, né, para turmas, né, para pilotos. Eu sempre fiz inglês desde que era criança, né, minha mãe sempre achou muito importante de me dar a educação do idioma, pois ele abriria portas, e realmente abriu, né, como eu vou comentar um pouquinho agora, né. Em 2020, eu iniciei um curso de piloto privado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz uma hora de voo e aí a pandemia chegou, em março, né? Eu tive que voltar para casa, não podia ficar no estado de Minas porque o Brasil inteiro estava fechando aos poucos. Então eu fiquei em Fortaleza de 2020 até 2021, onde também, 2021, final do ano, eu tive a oportunidade de trabalhar no aeroporto, onde novamente eu e o Thiaguinho a gente se encontrou também de vez em quando. Eu acho que ele trabalhava, acho que a gente nunca se encontrou no mesmo turno, mas eu lembro muito bem que às vezes eu saía do aeroporto e encontrava ele lá, não trabalhando como piloto ainda, né, que eu ainda estava fazendo curso, mas trabalhando como agente de aeroporto pela Gol, e ele pela Latam, e a concorrente ali do lado, mas a gente sempre se encontrava na saída e na entrada do aeroporto, né. Até que, no meio de 2021, eu fui chamado de volta, né, depois que a pandemia já estava ficando um pouco mais controlável, né? Então eu consegui retornar ao curso, finalizei o curso de piloto privado, que é o primeiro curso que todo piloto faz, que são 45 horas de voo.
Eu gosto de dizer que esse curso te ensina a não morrer, né? A você aprender o básico de voar, sempre muito importante. Então, em 2021, finalizei esse curso. Eu tive muita oportunidade também de aprender um pouco mais sobre a aviação. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito desse tempo inteiro que eu não comecei o curso. Eu sempre pesquisava mais coisas, eu sempre ia atrás de informações, não por obrigação, mas porque eu sempre gostei muito. Então, eu gostava de ver curiosidades até onde meu conhecimento conseguia chegar, mas nunca tem como aprender tudo na aviação. Sempre há algo a aprender, sempre há algo novo a se desenvolver, um curso, sempre, sem exceção. Então, eu trabalhei muito na manutenção do aeroclube mesmo. No mesmo aeroporto, eu trabalhava com a manutenção das aeronaves também, né? Não de maneira remunerada, mas como um estágio mesmo para aprender. Né? E foi lá onde eu aprendi muita coisa, que eu via no livro escrita, mas eu não entendia na prática. Então, foi finalmente quando eu vi na prática que realmente abriu meu mundo totalmente, um mundo totalmente novo, que era o mundo do conhecimento técnico mesmo de aviões, né? E isso ajudou muito na minha carreira, pois hoje eu converso com pilotos muito mais experientes do que eu, muito mais anos na aviação, com pilotos profissionais, que eles não entendem o funcionamento básico de um motor, onde eu sei como desmonto e monto o motor por inteiro. Isso é um conhecimento a mais. E isso vale para tudo na vida, como que você acaba se destacando por simplesmente buscar mais conhecimentos, né? Em 2022, eu tive a oportunidade, a grande honra de estar realizando o curso de piloto comercial, um curso onde realmente eu poderia trabalhar como piloto, um curso de mais de 200 horas de voo, que foi realizado no Texas, Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, a sorte também do meu tio conhecer um dono de uma escola aqui, lá, desculpa, nos Estados Unidos. Ele também é brasileiro, o nome dele era Jimmy, e eu consegui trocar, inclusive, serviços de manutenção por horas de voo, porque eu tinha aprendido lá em 2021. Então, esse conhecimento foi muito importante ali na frente. Óbvio que o inglês também, né? O Texas, ele tem o sotaque mais difícil da língua inglesa, mais complexo, mais avançado, né, em questão de dificuldade de compreensão. Então, para mim, sempre foi muito complicado de entender o texano, mas com o tempo me adaptei, fiz o curso, terminei em 6 meses, voei 200 horas de voo, fiz minhas habilitações todas, e agora estou no Brasil, aplicando para linhas aéreas aqui, com uma licença lá de fora, que conta muito, principalmente a licença de piloto comercial, e continuo também hoje dando aulas de inglês, aguardando oportunidades aí das linhas aéreas aí, da Latam, da Gol, da Azul. A Azul tem uma vaga aberta agora também. Então, no momento, me capacitando aí, aguardando oportunidades na aviação. Eu acho que esse é um breve resumo, né? Daí eu abro para vocês qualquer espaço aí para dúvidas ou curiosidades que vocês queiram saber mais em detalhes. Deu problema aí? Tiaguinho, primeira pergunta sempre é tua. Vai, poxa. Oi? O Tiaguinho, ele sempre faz a primeira pergunta nesses Sim. casos. Ok, tá Ajuda, bom, tudo Tiaguinho. bem. Brunão, eu, Nada, eu, eu vou começar a primeira pergunta, os alunos começam aí. Desculpa, tem problema. eu estou interpretando aqui para surda, mas fica à vontade, tá? Gente, fica à vontade para perguntar. Bruno, é uma pergunta muito interessante, que, tipo assim, é um bloqueio de muita gente, né? O Sim. inglês, qual foi a técnica que você utilizou para aprender o inglês? Porque, exemplo, essa é a primeira pergunta que eu faço, que é um ponto de interrogação para todo mundo, né? Aham, Ai, meu Deus do certo. céu, né? Tipo assim, como uma técnica, né? Tipo assim, então, compartilhe um pouco assim para a galera, porque hoje, gente, só para você ter noção, o Bruno, quando tinha tempo, né? Hoje ele está sem tempo, mas o Bruno, quando ele tinha um tempozinho, ele chegou a ter alunos da Interline, né? E ele, querendo ou não, teve alguma fórmula de como ele usar alguma técnica. Que todo mundo tem, por exemplo, se as pessoas perguntar para mim, Bruno, uma boa comunicação, eu vou dizer.
E como é a área dele, né, o inglês, então assim, Brunão, compartilhe com a galera assim, o que fazer, né, Tiaguinho, eu utilizei isso aqui. Gente, fique à vontade, tá? O Bruno tá, é tipo um podcast mesmo, faça, levante a mãozinha. Pergunta se ele quer. Eu tô só com a mão levantada aqui, mas eu já inicio essa pergunta aqui. Qual foi a técnica que tu utilizou lá atrás, antes da aviação, o recurso, né? Porque assim, às vezes as pessoas, é claro que cada um vai ter uma condições financeiras diferentes. Uns vai ter realmente condições de pagar um Wizard da vida, mas você deve ter escutado alguma história de aluno que não teve condições de pagar uma Wizard, Sim. né? Que não teve uma condição de pagar um curso de inglês caro, mas usou alguma técnica. Então, assim, eu queria que você compartilhasse esse conhecimento nesse sentido, né? E que eu já inicio essa pergunta. Lembrando, gente, que o foco do Bruno é piloto, tá? Então, assim, é até legal. Ah, Tiaguinho, mas eu não quero ser piloto. Mas pega o enganche da história do cara, né? Eu quero ser um comissário, quero ser um agente de aeroporto, quero ser, Sim. seja qualquer profissional da aviação. As histórias, elas nos inspiram, viu, Bruno? Tá contigo. Perfeito, show. Excelente pergunta, Tiaguinho. Na verdade, talvez seja a maior pergunta que se faz em relação ao idioma da língua inglesa, é realmente como aprender, como é o processo. Existem diversos caminhos, diversas maneiras de se aprender inglês, é claro. Cada um tem condições diferentes, óbvio que o melhor, assim, realmente, o que mais eu recomendaria seria um curso de inglês estruturado, como uma Wizard da vida, a WhatsApp, a CAI, a Cultura Inglesa, mas nós sabemos bem que é um curso realmente bem caro, bem custoso. E não é qualquer pessoa que consegue estar bancando, né? Eu mesmo, no caso, eu tinha bolsa, né? Através do colégio que eu estudava, que também era bolsista, então eu tive a oportunidade de fazer, minha mãe pagava uma parte, né? Na época, acho que era 50%, salvo engano, então era bem mais fácil. Mas para quem precisa fazer integralmente, um curso de inglês hoje ele é bem caro, e ele exige, vamos dizer, que você passe por muito tempo estudando para uma coisa que talvez nem seja seu objetivo. A Wizard, salvo engano, eles possuem 12 níveis. Desculpa, 6 níveis, perdão. Então, em teoria, seria 6 anos de curso para você chegar no fluente. Fluente no nível que eu cheguei. Né? Eu finalizei o Wizard, eu fui aluno da Wizard até 2018. E aí eu cheguei até o final, o último nível, né? Então aí eu fui fazer a viagem, então 2022, etc. Comecei a dar aulas também, né? Mas, definitivamente, o que vai mais, como posso dizer, isso vai para a experiência, né, como professor, que vai mais fazer o aluno absorver o conteúdo, realmente aprender o inglês, é primeiramente ter um objetivo muito claro do que ele quer. Um objetivo muito claro de, não, eu quero agente de aeroporto, eu quero comissário, que geralmente é o motivo que eu mais vejo, assim, né? Pelo menos dos meus alunos, porque eu estou muito ligado à aviação, né? Então acaba que meus alunos são mais da área da aviação, eu posso falar mais disso, né? Mas com qualquer área, né? A maioria deles ou é aviação, comissário de voo, ou é piloto para a prova técnica de piloto, ICAO, né? Que a gente chama de Santos Dumont English Assessment, que é a prova de pilotos, técnica mesmo para pilotos, e também entrevistas de emprego, né? O nível que você quer chegar, em quanto tempo também, tudo isso tem que ser muito bem definido e suas prioridades também. O inglês, na verdade, como qualquer língua, o Thiago pode falar por mim também, é uma coisa que você não, vamos dizer, senta a bunda na cadeira e fica 2, 3 horas estudando por dia. Não. O inglês ou qualquer outro tipo de idioma, língua, você vai aprender através da prática, da fala, de realmente colocar você para em situações até mesmo fora da sua zona de conforto, para que você consiga associar as novas palavras, ou novos verbos, ou novas estruturas, pronúncias. No acompanhamento é muito importante nesse momento. Inclusive, hoje eu dou aula em uma escola que comecei a dar aula faz mês e meio, agora, que é a Aliança América. Funciona com aulas particulares mesmo, como eu já estava acostumado, né, diretamente com o aluno, e o programa de aula é feito com aquele aluno, né? Tem o material, obviamente, e isso é muito interessante, pois cada pessoa tem seu objetivo e seu nível de inglês. Né? A grande vantagem das aulas particulares é isso, né? É que você prepara faz todo um planejamento para o nível que você tem, né? Sendo possível até você chegar do básico até o intermediário em 6, 8 meses,
dependendo de quantas horas por dia você faz. Normalmente, o comum seria 2 horas, né? E na Aliança, a gente trabalha muito com um planozinho que eu acho muito interessante. Eu falo da Aliança porque eles colocam um plano de 4 dias, 30 minutos. E isso é interessante porque não é sobre quantas horas de inglês você estuda por dia, é a frequência. Então, é a prática, é a frequência. E, principalmente, você estudar através de materiais, coisas que você gosta. Isso eu acho que seria a segunda dica. Primeira seria a constância e os objetivos muito bem formados, o caminho que você vai traçar para chegar lá. E o segundo, definitivamente, é toda essa parte de motivação, de coisas que você gosta, filmes, séries, livros também que você acha interessante. Eu vejo muito aluno que gosta de que eu explique gramática numa lousa, escrevendo estilo colégio mesmo. Que eu, se fosse eu, morreria de sono. Mas para mim é onde bem entediante explicar a gramática assim e estudar a gramática desse jeito. Mas tem gente que gosta. A maioria dos alunos gosta de uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais interativa, que é o que eu geralmente foco com os alunos, né? Então, cada aluno tem uma maneira diferente de aprender. Tá? Então, procurar um plano, vamos dizer assim, de estudos interessante para a sua realidade, onde você possa todo dia tocar no inglês, por mais que seja por 30 minutos, é valiosíssimo, e com coisas que você gosta, com materiais interessantes que lhe atraiam, que lhe deixem, como é que eu posso dizer, afincado naquilo ali, realmente com a sua atenção plena naquilo. E também, eu acho que a terceira coisa seria, você pode muito bem sim estar fazendo um estudo próprio seu, né? De repente, você contratar um professor para fazer 1 hora por semana para acompanhar seu progresso e estar mandando atividades ou materiais que você possa ler sobre a língua. A grande questão, Anderson, então a Carol falou que aprendeu com músicas e filmes, né? E é o exemplo que eu ia falar agora mesmo. Eu conheço amigos, colegas que aprenderam assim da mesma maneira, com coisas que eles gostam, por exemplo, filmes, jogos, música, leitura. Também, às vezes, você é meio forçado a aprender até algumas coisas, principalmente leitura. Hoje, a gente tem muitas palavras em inglês que se aplicam no português. Um grande exemplo, story. Story de Instagram. Story de Instagram é uma história. É um conto, vamos dizer assim, é um conto rápido, 15 segundos. É o story de Instagram, por exemplo. Internet, né? Vem do inglês também. A network, né, a rede interligada, né, que é a internet, por exemplo. Então, todo dia a gente vê palavras em inglês. Óbvio que a grande dificuldade é saber por onde começar, né? Vocês podem pesquisar vários. Depois eu vou estar pedindo para o Tiaguinho mandar alguns materiais para vocês, né, de vídeos, de Instagrams, de dicionários, de tradutores muito bons, até não sei se você sabia, mas o Duolingo, inclusive, ele tem um podcast só de conversation, só de conversa, que é valiosíssimo. Então, todo tipo de conteúdo, de ferramenta que vocês puderem utilizar para aumentar o inglês de vocês, perfeito. Mas o que eu ia comentar é que o YouTube ele tem vários canais que falam sobre rotinas de estudo e onde você deve estudar e pelo que você deve estudar inglês. Eles não dão a aula, mas eles explicam por onde você deve começar. Então, eu acho que definitivamente a primeira coisa é os objetivos que você tem, qual nível você quer chegar, quanto tempo, como você quer chegar lá. Segunda, motivação, entender quais são as coisas que realmente o inglês ele pode entrar na sua vida e somar, né? Ele pode abrir portas, tá? Ele pode estar ajudando bastante você a desenvolver novas oportunidades. E a terceira coisa, com certeza, é você ter um plano, um material, uma coisa que você siga, definitivamente é muito importante, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta do Tiaguinho da maneira mais completa, mas vocês podem com certeza perguntar mais a fundo e a gente conversa mais. Alguém tem alguma dúvida sobre a parte do aprendizado do idioma? Deixa eu perguntar então, já que o Tiaguinho, não sei se o Tiaguinho caiu. Alguém já teve algum trauma aprendendo inglês, algum medo? Eu vejo que muito da questão de uma barreira muito grande no idioma, qualquer idioma, são medos, são experiências ruins, traumas que a pessoa teve.
né? Às vezes no aprendizado ou com o idioma. E se alguém tem uma história assim desse estilo para contar ou para perguntar sobre. Deixa eu começar, né? Meu Sim, nome é Hélida, boa noite a todos. prazer. Você falou muito dos cursos de idiomas, né? Então, o trauma que eu tenho são o fato de não Sim, ter tido cursos de idiomas na minha vida, né? Eu aprendi certo. inglês em casa, né? Eu sou o tipo de um dos vários estudantes de educação à distância pelo método antigo, né? Aham. Então, meu pai ele tinha dois cursos de inglês, um deles era da Califórnia e ele nos obrigava a estudar aquele curso, né? E eu nunca consegui concluir de jeito nenhum, né? No Aham. caso, você falou que o curso de inglês que você fez leva 6 anos. O que eu tenho são 20 módulos e cada módulo ele é dividido em duas partes. E as lições dele são 40 lições. São 20 módulos, mas são 40 lições. Dá para Uhum. aprender? Dá. Muita coisa. Então, quando eu já estava no terceiro ano, eu já falava alguma coisa, já escrevia, né? Sim. Nunca pratiquei inglês com ninguém. Então, é um dos traumas outro trauma que eu tenho é esse, né? Que eu Uhum. nunca pratiquei inglês com ninguém. Eu sei Sim. eu acho que eu sei falar, né? Sim. A metodologia é uma metodologia de lá de 1960, que eu tenho discos ainda, aqueles discos de vinil pequenininho, Aham. desse A tamaninho. caixa de som. Esse mesmo. Famosa caixa de som. Exatamente, esses aí. Sim. Pois mas era o melhor que eu tinha, né? A pessoa que falava, ele era nativo de lá, então tinha que aprender por ele. Mas eu tinha medo, depois de um tempo, descobri uma pessoa que dá para traduzir o resto do meu medo. Joel Santana, não sei se você lembra dos memes com Ah, Joel sim, Santana. lembro, lembro. Pois, Aham. porque meu pai, quando ele aprendeu inglês também nesse método, mas ele falava igualzinho o Joel Santana falando inglês, entende? Aham. Sei, sei, sei. E comigo já não queria ter eu queria ser perfeita, então eu tentava imitar a voz. É meio difícil, porque a voz do cara é aquela voz de locutor de rádio, de lá Sim. de 1960. Agora imagine, fora que a metodologia quando eu resolvi realmente pegar o inglês para poder aprender, já era 2000, né? Já tinha internet, Uhum. começaram aqueles cursos que aparecem na internet como o EF, curso Sim, de idiomas, né? E aí já não tenho mais aquela coisa mais formal que eu tinha dos anos 60, eu já tinha que ter uma sim. atualização, né? E aí, pronto, já completou o meu trauma, já metodologia antiga, o cara tinha a voz de locutor de rádio dos anos 60, já não, eu nunca peguei gíria ainda por cima, e quando peguei a gíria não é mais aquilo, você não pode falar hug, por exemplo, você não pode falar hug, Uhum. então eu tenho que falar o quê? Quero mandar um abraço para a pessoa, vou falar o quê? Hug, não, Sim, não pode falar mais hug. entendi. Então, não existe atualização. Eu, por mim sozinha, Uhum. não existe atualização nenhuma com relação a isso, né? E qual seria a dica neste caso para pessoas que, como eu, né, que teve um EAD lá da pré-história, precisa de fazer a atualização do curso, né? Atualização da própria língua, no caso. Uhum. Entendi. Não, muito interessante seu exemplo, tá? Assim, eu vejo muita gente que pega de materiais, de livros e continua simplesmente, não entendi, a gente vai voltar no mesmo link, é isso mesmo? Eu mal uso o Zoom, gente, eu tô meio perdido aqui. É porque eu não quero começar a responder essa pergunta, aí a ligação terminar, né? Então a gente volta no mesmo link, é isso? Eu acho que sim, deve cair alguns minutos. É, tá bom. Então tá, eu vou tentando responder o que eu posso então. Mas o grande problema
de usar um livro, só um material, por mais que você tenha os áudios, é o que você comentou, de não conseguir falar com alguém no idioma inglês, né? Ter a prática do conversation mesmo, do dialogue, que a gente chama, do diálogo, e acabar... Ele sai mesmo, Tá às vezes, certo, sai como convidado. Pode dar continuidade, assim, o tudo pessoal... bem, tranquilo. Então tá bom, perfeito. Vou aguardar um pouquinho mais então. Dezesseis pessoas, eu acho que tá todo mundo aqui já, né? A gente estava com quantas? 18? Oh, já voltei. Olha lá, pronto, Érida, perfeito. Então, continuando a resposta para a sua pergunta, né? Realmente, não ter um material que você possa conferir a sua pronúncia, ou você conseguir conversar com alguém diretamente, né? Não somente conversar, primeiramente entender se você está realmente capturando os conteúdos todos das aulas, é um grande problema. E de uma maneira muito, vamos dizer, direta, a maneira mais fácil de se resolver seria utilizando alguma plataforma de inglês que focasse só em conversação, o que hoje é muito famoso, né? A própria Aliança, mesmo a maioria dos meus alunos que eu tenho, é só conversation. E o plano, eles pagam bem barato, que é só para ter 30 minutos. Acho que tem até um plano de duas vezes por 30 minutos na semana inteira. Então, são literalmente Cambly, né? O Carol colocou aí Cambly, que também é legal. Tem a Open English, né? Que já bem famosa, já de bom tempo. Eles fazem conversation e fazem também toda a parte de explicações, e são cursos que não são caros. Em algum momento, e isso é uma parte que isso é uma coisa que eu aprendi muito dos Estados Unidos, né? Nothing is free, nada é de graça. Realmente, nunca vai existir uma plataforma 100% gratuita onde você vai conseguir aprender todos os conteúdos. Eu digo isso porque eu adoraria que muita coisa fosse de graça na aviação, mas eu sei que se eu quero um certificado, eu sei que se eu quero um curso onde eu aprenda com vídeos, onde eu aprenda com uma qualidade boa, eu vou ter que investir um dinheiro naquilo, né? Os Estados Unidos, ele é um país onde muita gente vai para lá, até mesmo ilegalmente trabalhar, porque sabe que o serviço, por exemplo, de babá, de faxineiro, de garçom, de qualquer tipo de serviço é muito bem valorizado, porque entende-se que se você está trabalhando, você vai receber por aquilo e de maneira justa, né? E isso vale também para serviços, para você contratar serviços, né? Por exemplo, de uma escola, ou comprar um livro, né, um material atualizado, né? Então, eu lhe recomendaria definitivamente procurar, né, uma escola ou um por exemplo, literalmente 1 hora por semana, você já consegue praticar muita coisa, principalmente se você já tem disciplina de você estar estudando todos os dias, não necessariamente por horas, mas você pegar no inglês todo dia, isso que é a grande importância mesmo, e você jogar todo o conteúdo que você pegou em 1 hora na semana, por exemplo. Existem escolas, como a gente conversou, Open English, Cambly, tem a Aliança América, professor particular, você vai fazer só isso. Agora, se você for para uma Wizard, aí é o que eu não recomendaria você fazer. Ir para uma Wizard, para uma CAA, para uma cultura inglesa, um curso mesmo de inglês que vai te forçar a entrar no nível básico, mesmo que você demonstre excelente conhecimento de escrita e leitura, você não está demonstrando a parte da pronúncia, então aí eles vão colocar você no básico. Ou seja, você vai investir uma quantidade enorme de dinheiro para um conteúdo que você já sabe e que talvez você não chegou a comentar qual é o objetivo final, mas se for aviação, por exemplo, nunca vão ensinar um conteúdo de aviação. Só vão ensinar no máximo algum conteúdo de se situar no aeroporto, que vai ser tipo uma lição em 6 anos. Eu digo porque foi uma lição do tempo inteiro que eu estive na Wizard que a gente falou de alguma coisa de aeroporto, era mais sobre viagem, mais sobre travel. Né? Então, realmente você tem um conteúdo das 4 disciplinas de inglês, né, que são a leitura, a escrita, o listening, a interpretação e a fala. Né?
as 4 vão compor o seu nível de inglês, certo? Então, realmente não adianta tanto, a não ser que você só tenha no seu dia a dia leitura e resposta de e-mail. Eu tenho um aluno que ele é assim, ele quer só aprender escrita e leitura. Somente isso. É lindo, é fácil, porque ele te mal toca em pronúncia, a gente mal fala de falar inglês mesmo. É tanto que a gente teve aula em um mês, e isso foi na Aliança, né, na Aliança América. E aí depois, ele aprendeu bastante para o intuito que ele tinha, para o objetivo que ele tinha, ele tinha o objetivo dele. Ele disse, teacher, eu estou bem, mas qualquer coisa eu te procuro novamente, a gente continua a fazer aula, se os e-mails ficarem mais difíceis, né, de ler, de responder. Então, novamente, vai muito do seu objetivo, mas se seu objetivo é fala, e principalmente seria uma seleção ou uma entrevista de emprego eventualmente, definitivamente é importante você ter um acompanhamento com uma escola ou um professor, né? Porque o livro ele não pode te prover isso, mesmo um aplicativo como o Duolingo, em que algumas atividades ele checa a sua pronúncia, ainda assim não é um conversation, não é uma conversa, né? Então não é tão realístico. É como se você estivesse estudando e nunca fizesse uma prova. Você nunca vai realmente saber se você está acertando ou não, ou o que precisa ser corrigido, né? Como você falou, você não precisa ser perfeita de nenhuma maneira, mas é necessário que você entenda qual é o correto. Principalmente se, de novo, for uma seleção, uma prova, uma entrevista. Se você está estudando para ir lá para fora, por exemplo, daí definitivamente você não precisa falar correto, porque nem eles falam correto. Então você vai precisar entender como é que ela fala na vida real. Então já muda um pouco o foco, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Edna. Não, eu falo, desculpa que eu tô cheio de cachorro rodeado aqui, é lá Sem fora, problema. dentro de casa. Mas eu entendi, sim. E inclusive, você falou que teria que ter objetivo. Eu estudei inglês sem objetivo nenhum. Era só para poder Entendo. aprender mesmo a língua, entendeu? Meu objetivo era, sei lá, talvez ir para fora, conversar com alguém de língua estrangeira que pudesse também falar inglês. Mas na época não tinha interesse na aviação. Era o meu sonho, Sim. mas eu não era para ingressar ainda na aviação. Talvez pudesse para... Porque eu fazia bacharelado em matemática na época, entendeu? E eu tinha necessidade de aprender para poder, por exemplo, terminar o meu curso, né? O meu curso de bacharelado, eu tinha que fazer apresentação. Parte dessa apresentação tinha que ser em inglês, né? A maioria dos livros de matemática que eu conseguia entender era em inglês, espanhol e qualquer outra língua, menos em português. Então eu tinha necessidade de aprender por causa disso, entendeu? Cheguei a conversar com um nativo da Austrália, né? Mas era assim uma coisa muito sofrível. Eu não entendia o que ele dizia, eu tinha problema. Você falou uma coisa muito certa, que foi ter que treinar a audição para você fazer a interpretação e você poder falar. E eu não tinha isso. E quando eu encontrei essa pessoa, inclusive eu fui, com esse nome, guia, eu fui guia dessa pessoa em Salvador. Mas era sofrível entender o que ele dizia e eu tentar passar o que eu queria passar para ele, entendeu? Sim. E o inglês que eu tinha não dava para fazer nada disso. Mas eu agradeço. Entendi. Realmente era o que eu queria escutar. A resposta Não, era... perfeito. Não, tudo bem. Eu que agradeço a sua pergunta, ela é extremamente necessária e importante, tá? É uma das perguntas que eu até nem lembrava disso, mas realmente o material por si só exige um complemento, né? Mas, de novo, você falou, por exemplo, sobre objetivo, né? Quando você falou da graduação, por exemplo, em matemática, né? Eu já pensei justamente o que você falou, TCC, por exemplo, uma apresentação, você vai precisar. Muitas vezes alguns materiais, eles são daquela língua, ou se você quiser, por exemplo, fazer o mestrado, seguir para o mestrado, para o doutorado, né? Então, são coisas que, quando essa porta está fechada para você, às vezes você olha, não, vai demorar muito para abrir essa porta. E aí você segue com outra coisa. E talvez teu sonho estava lá, né? Então, isso para mim, por exemplo, ajudou muito porque, obviamente, a aviação, vocês sabem, né? É uma coisa que tudo que é novo da aviação, tudo que é diferente, tudo que é inovador, tudo que é do mais seguro, do mais moderno, das melhores políticas, das melhores prevenções de acidentes aéreos, da questão de inovações em aeroporto, atendimento ao cliente, tudo vem de lá de fora. Então, as coisas chegam para a gente traduzidas. O problema de chegar traduzido é que vai chegar com adaptações, então não vai ser 100% original, e segundo, que vai demorar para chegar. Exemplo, né, um grande canal que vocês devem conhecer é o Aviões e Músicas.
eu estava sabendo de acidentes ou incidentes que aconteceram 2 semanas antes dele mandar um vídeo. Então, inclusive, já tinha até um relatório do incidente, um relatório preliminar. Então, a ideia do inglês é de você conseguir, por exemplo, se eu fosse inglês, eu não teria tido a oportunidade, o grande privilégio de voar em um dos espaços aéreos mais ocupados e mais difíceis do mundo, que seria lá no Texas, Estados Unidos. E isso abriu meus olhos para muitas novas experiências e me tornou um profissional ainda melhor. E isso eu acho que é uma questão que a gente não precisa ser o melhor de todos, a gente precisa ser a nossa melhor versão e seguir o que a gente gosta de fazer. Mas, às vezes, quando você realmente não tem o idioma, isso em qualquer um, tá, gente? Eu tô falando do inglês porque é o que eu conheço, mas, por exemplo, se você sonha em estudar na Argentina, ou ir para o Chile, por exemplo, ou na Europa, na França, por exemplo, e você não tem aquele idioma, é uma grande barreira. E quando você conquista aquilo, é como se o mundo se abrisse e você pudesse fazer qualquer coisa que você quisesse, mesmo com um nível básico, né? Mesmo com o nível básico, você já consegue, de repente, pegar um livro, ler uma gramática legal, uma gramática boa, bem explicativa, uma gramática bem dinâmica. Você já consegue ler, que é uma gramática em inglês, por exemplo. Então, tudo isso ajuda, né? Boa noite, Boa noite. tudo bem? Uma dúvida. Qual foi a sua maior dificuldade quando você decidiu ser piloto? Maior dificuldade. Bom, minha mãe sempre disse que, assim, eu sempre quis ser piloto desde meu ABC. Quando eu estava no ABC, me perguntaram o que eu queria ser, eu disse que eu queria ser piloto de jato. Então, a dificuldade não foi escolher realmente a profissão, né? Eu sempre quis, sempre amei isso. Eu era criancinha, meu pai, ele uma vez instalou um simulador de voo lá no computador que a gente tinha lá em casa, bem velhinho. E ele sabia algumas coisas, poucas coisas ali de voo, me ensinou o básico, e aí ele tinha que trabalhar, e ele me dizia assim, meu filho, sabe como é que você vai aprender a voar isso aí? Você apertando cada botão e descobrindo o que ele faz. E era isso que eu fazia. O avião podia cair no simulador, mas eu estava lá apertando o botão. Então, eu estava aprendendo cada vez mais, enfim. Então, sempre foi algo que, durante minha vida inteira, sempre me motivei a fazer. Mas se você quer saber, assim, o mais difícil durante a formação, além dos custos, né, infelizmente é um dos custos mais caros, é quase uma faculdade inteira, né, assim, para você fazer, claro que assim, o piloto privado foi um custo bem mais barato, porque são só 45 horas de voo, eu consegui fazer ele, né, pagando e tal, mas o segundo curso, ainda mais nos Estados Unidos, com o dólar 5,50, não teve condições, né, minha sorte, como eu falei, né, que foi que eu tive o conhecimento que eu aprendi por minha conta própria no Aeroclube aqui no Brasil de manutenção, que eu consegui trocar por serviços lá fora. Né? Essa foi a minha sorte. Mas ainda assim, custa se manter, etc. Então, definitivamente, uma das primeiras coisas é custo e o estudo. O estudo realmente foi a parte mais complexa, mais difícil de todas. Ficar longe de casa também por um tempo, não tem aeroclube em Fortaleza, que é de onde eu venho, né? Hoje eu estou em Juiz de Fora com a minha esposa, eu moro junto com ela, e em breve a gente vai se mudar para Campinas, mas aqui nessa área do Sudeste tem muitos aeroportos, né? Em Fortaleza tem o aeroporto, sim, de Fortaleza, óbvio, vocês conhecem, mas não tem um curso de piloto, não existe, né? Existe curso teórico, mas não prático de horas de voo. Então, às vezes, tem que morar em um alojamento com pessoas estranhas, que nunca foi um problema, porque eu sempre fui muito sociável, mas dá muita saudade da família, dos entes queridos, né, com certeza. E isso afeta, às vezes, no estudo, no emocional, mas eu acho que isso também me ensinou muito a ser uma pessoa muito centrada e muito objetiva no que eu quero, né, e não pensar tanto nas dificuldades e só ir, né, isso que eu tenho que fazer? Tá, vou chorar? Não, eu vou sentar minha bunda na cadeira e vou estudar. Não, eu vou focar no que eu li e depois eu choro, né? Depois eu estiver lá na frente, eu oro para trás e choro, né? Mas eu acho que a vida ensina muito a gente sobre isso, né? E foi um processo de amadurecimento muito grande para mim, desde 2017, quando eu fiz a prova para a Academia da Força Aérea. Então, tudo isso acaba que influencia bastante. Mas o estudo, assim, tirando a parte de custos, desculpa, eu acho que foi a parte mais difícil, porque não pela dificuldade em si dos estudos, mas porque é muita coisa. É um conteúdo muito maçante. Minha sorte foi que desde criança eu sempre gostei muito, então eu já estava adiantado em relação a muitos outros alunos, mas eu via como que colegas meus, inclusive no próprio Aeroclube, eu ajudava muitos alunos a planejar uma navegação, a estudar um conteúdo específico, a saber quais eram as terminais
radar do Brasil, né? Quais eram os grandes terminais, os grandes aeroportos do Brasil, como que funcionava, regulamentos. Então, tudo isso acabou que foi uma coisa que para mim agregou muito, mas ainda assim não foi fácil por quantidade de conteúdos mesmo. Então, para piloto, muita gente pergunta, você tem que ser bom de matemática, bom de física. Não, no máximo eu decorei uma fórmula na minha vida inteira como piloto. Então, não, definitivamente não. O cálculo mais avançado que a gente faz é a regra de 3. De verdade, eu não estou brincando com vocês, não. Então, assim, não é questão de dificuldade de inteligência, mas sim do quanto que você quer aquilo ali, do quanto que você está determinado a realmente decorar coisas que são totalmente fora do nosso dia a dia, mas que se você ama aquilo ali, você vai conseguir. É o que eu sempre, não somente o que eu sempre falo, mas o que eu sempre vi. Não existe piloto que não gosta daquilo que faz, porque, no mínimo, isso é uma coisa que eu sempre me cobrei muito, né? Como piloto, você tem que ser, no mínimo, perfeito. Talvez não seja um pensamento, vamos dizer assim, tão saudável no quesito, não, você sempre vai estar se esforçando e tal, mas é a grande realidade, porque se eu cometo um erro, é um erro que vai custar a vida de 180 para cima pessoas, né? Então, não é o tipo de coisa que a gente brinca. Por isso que você realmente tem que se dedicar, tem que saber realmente esses conteúdos. Nós entendemos a importância de cada conteúdo, cada coisa tem um conteúdo específico que vai agregar realmente na prática. Diferente da faculdade, por exemplo, eu faço hoje ciências aeronáuticas, né, à distância, e eu tive que estudar recentemente a aplicação de integral, de limite, porque eu nunca vou usar. Mas na aviação, não. Quando você realmente vai fazer o curso, você aprende coisas úteis mesmo do seu dia a dia. Então, essa é uma parte muito importante, né? Só existem pilotos que realmente amam aquilo que eles fazem, porque muito conteúdo, muita coisa que, se você realmente não gosta, não vai servir para nada na vida. Em algum momento já pensou em desistir? Muitas vezes. Quase todo dia. Quase todo dia. Principalmente quando eu estava lá fora. Acho que isso, não, mas eu acho que isso, qualquer profissão, qualquer coisa que você ama, que você está lá estudando, ralando, você pensa em desistir, com Eu certeza. fiz Né? de comissária na Interline, né, em Fortaleza. Me formei, aí estou estudando, porque eu vou fazer a prova da ANAC. Mas eu vou te dizer, viu? Por diversas vezes, eu já cheguei sei. assim. Eu falo, tem hora que eu tô sozinha em casa, aí a minha filha pequenininha fala, mãe, a senhora tá falando sozinha, porque tem hora que eu paro e falo, Senhor, eu vou desistir. Eu não vou. Começa a recitar a apostila em voz alta, né? É normal isso aí, a gente corrige. É sequela de gente da aviação, é isso aí. E eu comprei uns pacotes do piloto civil para estudar, né? Sim, E aí eu sim, vou muito fazendo bem. gabarito, aí tem coisas que eu erro, aí volto de novo, aí eu vou fazer, eu erro. Eu falo, Senhor, eu acho que não tá certo, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu pego e Sim. fico anotando tudinho. Aí eu largo do trabalho tarde, aí à noite eu chego em casa, cuido das coisas, eu faço os gabaritos. Aí tem hora que eu olho assim pro caderno, eu vou desistir, não tem como. Mas é assim, eu falo muito que é prazeroso você fazer aquilo que tem dificuldade, porque no final vem a Com vitória, né? certeza. Porque você... Eu sou apaixonada. Eu vejo. Eu sou viradinha. Quando eu comecei o curso, eu comecei fazendo agente aeroportuário, eu fiz o curso de agente aeroportuário, mas eu já trabalhei no aeroporto, mas em outra Sim. área, né? E eu ficava assim, fascinada. Eu ficava assim, parada, olhando para um avião, querendo entender o que era aquilo, como funcionava, Sim. e eu ficava me perguntando. E aí me despertou fazer agente aeroportuário, eu fiz o curso, e de agente aeroportuário me despertou fazer de comissário. E para mim Sim. foi um sonho, porque quando eu me vi em Fortaleza, no meio de tanta gente, da experiência, então, assim, só o fato de estar ali, ter conseguido chegar ali, para mim já foi uma vitória. E Com os professores certeza. que eu tive, e o pessoal da escola, inclusive também o Tiaguinho, são pessoas que incentivaram muito e incentivam muito Sim. a gente. Por diversas vezes eu cheguei, Tiaguinho, eu vou desistir. Não faz isso. Né? Então, Não assim, desiste. mas quem vê as pessoas já formadas, já na área, trabalhando, acha que é fácil, mas não, viu? Não. É luta. E você agora sabe, né? Eu mesmo estou aqui para falar para vocês, gente. Todo dia eu pensava desistir, todo dia, porque eu trabalhava de 7 da manhã até umas 6 horas da tarde. E como no Texas não anoitece tão cedo, só anoitece às 8 no verão, eu tinha 2 horas ali para voar de dia, ou quando era muito tarde que eu saía, eu voava à noite. Então eu trabalhava, ficar acordado quase 15 horas por dia, né?
Mas era o que eu amava. Eu podia estar morto de cansado, mas morto de cansado. Mas eu ia voar com o maior sorrisão no meu rosto. Eu podia estar morto, mas na hora de pensar em voar, clicava. E eu imagino que seria a mesma coisa com vocês. Então, definitivamente, não desistam. A aviação, ela não é feita por pessoas que desistiram. Se alguém está lá, é porque passou por muito perrengue. Mesmo que a pessoa tenha todo o dinheiro do mundo. A pessoa passou por muito perrengue. Só os estudos já é muita coisa. Claro que é muito mais fácil, óbvio, com certeza. Quando você tem toda a condição financeira para pagar um curso à vista, é lindo. Mas, ou quando você não precisa trabalhar tanto, ou você tem muita disponibilidade, e todo mundo tem problemas em casa, situações, estresses, né, rotinas, e isso dificulta cada vez mais. Mas não interessa que nível a pessoa vai ter que estudar a mesma coisa que você vai ter que passar, né? E só o conteúdo já é motivo para você desistir. Imagina ainda mais com as pressões. Mas definitivamente não desistam, nunca do sonho de vocês, pois por mais que demore, vale a pena. Eu vejo alunos meus de 2, 3 anos atrás, que tinham aula de inglês, interromperam por um tempo, e depois entraram para uma linha aérea, entraram para ver comissários. Agora, recentemente, a aviação voltou a chamar muito, inclusive esse ano passado e esse ano agora, né? Então, tá numa alta depois da Covid. A aviação é uma senoide, né? Vai para cima e para baixo, né? Altos e baixos. E eles estavam baixo, gigantesco em 2020, 2021, e 2022 começou a melhorar, e 2023 agora a gente está, inclusive, com a Azul, né? Contratando em massa, comprando um avião como se fosse água, né? Então, assim, está melhorando muito. Então, esse é o momento de todos eles para não desistir. Com certeza. É muito difícil. Eu lembro que quando eu decidi fazer, quando foi na época da minha formatura, foi em agosto. Eu trabalhava numa empresa já há algum tempo, e quando eu falei para o pessoal da empresa que eu precisava me ausentar por alguns dias, que eu ia viajar, né, para minha formatura e tal, eu fui demitida. Eu disse, eu fui demitida. Eu já viajei com a cabeça a mil, né? Mas eu disse, isso não vai fazer eu desistir. Aí viajei com a cabeça a mil, mas viajei. Chorei muito, porque, assim, não é fácil. Claro. E depois que eu me formei, tudo certinho, que eu voltei para Maceió, para mim, Deus sabe todas as coisas, né? Passei por um processo muito difícil, mas eu acredito que tudo isso foi Deus preparando degraus na minha vida para que eu viesse tomar decisões e ter caminhos totalmente diferentes do que eu imaginava. Com certeza. Começando a ver as coisas com outros olhos. E hoje eu vejo muito assim. Tudo que vem fácil vai fácil. Então, eu acredito muito, 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 muito que eu vou conseguir. Porque foram muita coisa. Vai sim. Então, vai sim. Todo mundo chega lá, eventualmente. Eu sempre pergunto para as pessoas que estão nessa área, qual foi a sua maior dificuldade? Porque a minha foram várias. Né? Com certeza, sim. Mas vale a pena sempre, sem dúvida nenhuma. Tá, vale a pena sempre. E aí, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Bruno. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Formalmente. Bruno, você estava falando, voltando aqui para o assunto família, você estava falando que a distância foi uma das grandes dificuldades no seu período de aprendizagem. E hoje, passado esse período, o lugar de piloto é no ar, né? Então, deve ser o contato familiar é bem curto, eu acredito que seja. Claro que tem. Sim. Mas como é que você superou essa questão? Ou como que você trabalha com isso? Você diz, no caso, durante o curso ou após em um emprego na aviação mesmo? Não, né? Na aviação. Você já é piloto profissional, Bom, né? hoje eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Eu voltei em final de novembro, início de dezembro do ano passado. E agora eu estou em processo de convalidar a licença para o Brasil, né? E aí sim eu estou conseguindo aplicar para empresas aéreas, táxi aéreo aqui no Brasil. Mas, assim, claro que na área dos aeronautas, né, sabe-se que a questão de escala é muito complicada, né? Em família, né, toda em questão até de descanso. Um dos grandes problemas é a base. Eu acho que, assim, 2 dias fora de casa, geralmente é o máximo que você faz, 2 para 3, se for estender muito, dias fora de casa por semana, ainda é gerenciável se você mora com a sua família, com seus entes queridos, esposo, na mesma cidade da sua base. E é um grande problema, né? É a questão, por exemplo, da base Fortaleza, hoje só existe a Gol.
base, tipo, base de hub, né, no caso, que você pode voltar para lá. Agora é mais tranquilo de você selecionar a sua base, né? Porque eles só operam um tipo de avião, mas a Azul, por exemplo, ela tem 3 bases: Recife, Campinas e Confins, que é Belo Horizonte. Então, se você quer voar um avião específico, o treinamento para voar um avião específico, por exemplo, a 320 Neo, que é um dos aviões mais modernos da Azul, mais novos da Azul, você tem que ir para Recife, por exemplo. Você tem a opção de ficar em Campinas, por exemplo. Vou na frota geral da Azul, que é mais utilizada pela Embraer. Às vezes não é você que escolhe isso também, né? Então, nesse ponto, fica um pouco complicado. Eu conheço uma amiga, inclusive, o nome dela é Jaqueline. Inclusive, acho que ela foi também parte do projeto, né, da Libras das Alturas. Ela foi professora de inglês também junto comigo na Interline. E agora ela está lá como comissária, mas ela está à base Congonhas, São Paulo. E ela mora com o esposo dele em Fortaleza. E agora eles estão trabalhando para se mudar para São Paulo. Então, óbvio que eu acho que assim, primeiro mês, segundo mês, geralmente pelo que eu vejo, é o mais complicadinho, porque é uma mudança muito grande e são várias adaptações, né? Eu e minha esposa, por exemplo, hoje ela estuda, faz mestrado na Unicamp, e ela já está ali em Campinas, vamos dizer assim, ela está se mudando para lá oficialmente agora, então acaba que casa com a questão de São Paulo, ser o grande centro da aviação, porque assim, se a sua base não é Fortaleza nem Recife, com certeza vai ser Guarulhos ou São Paulo ou Campinas. Isso é um grande fato, porque é o centro da aviação do Brasil, é São Paulo, né? Então acaba que vai ser um pouco mais fácil, né? Já pensamos em Campinas, justamente por essa questão também da minha base, provavelmente ser lá, né? Então acho que assim, tudo é uma adaptação. Muita compreensão dos dois lados, com certeza, mas sempre trabalhando para estar juntos o máximo do tempo possível, em questão até de logística e custos também, né? Então, é uma questão de sentar, de conversar, de planejar, de financeiro também. Então, obviamente, muita confiança também. Tudo isso vale, né? Claro. Família, eu sempre estive muito acostumado a estar longe dos pais, dos tios. A minha família sempre foi muito espalhada pelo Brasil, né? Então, isso não me afetava tanto, até porque eu tive que aprender a ser muito, não vou dizer desconectado, mas aprender a lidar com a distância da família, porque eu sempre tive que viajar para fazer cursos, né? Então, acho que isso facilitou, mas na primeira vez é realmente um baque um pouco. Você se vê sozinho ali, você está sozinho em casa. No meu caso, eu nunca estive sozinho, porque eu estive num alojamento com outros alunos de piloto privado, né? De piloto comercial, então ajudava um pouco. Mas estar sozinho em uma cidade onde você não conhece ninguém, definitivamente é um desafio, né? E a comunidade na aviação ela é incrível justamente por isso. Você faz amizades com pessoas completamente estranhas. E você faz amizades assim que duram para a vida inteira. Eu mesmo e minha esposa, a gente foi para Campinas, acho que no meio do mês, agora de abril, foi no início do mês, e a gente pegou um Uber. Eu conversando um pouquinho com o Uber, descobri que ele já foi Orange Cap na Gol, né? Trabalhou como agente de aeroporto na Gol, um dos maiores cargos que você pode chegar como agente de aeroporto, que foi o Orange Cap, que é a pessoa que lida com documentação de piloto, de aeronave, né? Ele foi despachante de voo, conhecia supervisor em Congonhas, a gente começou a conversar, a gente chegou pra caramba, e até hoje eu não tenho contato com ele. Então, assim, do nada, o cara não me conhecia, não me devia nada e me deu uma recomendação para trabalhar no aeroporto lá em Congonhas. Então, a aviação tem muita essa união. Então, acaba que você até consegue, de repente, vai para uma base Guarulhos, uma base Congonhas, conversar com os comissários, perguntar, poxa, como é que é um apartamento legal que vocês conhecem em Guarulhos? Talvez eles te convidem para dividir um lugar que eles já têm. Então, nesse quesito, a comunidade da aviação é muito unida. Né? Você nunca vai estar sozinho, porque todo mundo sabe o perrengue que é, como a Arida estava perguntando, quando ela estava perguntando a questão da maior dificuldade, todo mundo sabe que se você não se unirem, é muito mais difícil do que todos unidos, né? Então, isso é uma coisa que E a eu vejo internet, né? que a aviação tem muito forte, né? E hoje a internet, ela diminui mais essa saudade, né? Sim, com certeza, ajuda, óbvio, né? Sem dúvida nenhuma, Mais fácil. mas não é a mesma Aí, coisa, né? Claro, mas agora com benefício, por exemplo, você pode visitar em uma folga, em um mês de férias, por exemplo, fica um pouco mais fácil sempre, né? Mas ainda assim, complicado dá durante a um maioria do abraço tempo. caloroso. Sim, com certeza. Uhum. Ótima Aí, outra pergunta. questão que eu ia falar Sim, contigo era, voltando aqui para o inglês, sim. aí você até já deu uma diquinha, que, assim, eu tenho muita dificuldade de aprender inglês sozinha. E fisicamente não, né? Não Sim, rola. claro. Uhum. Sim. Aí,
Mas você até já falou aí, já falou, né? Vai escrevendo, vai fazendo durante a semana, e no fim de semana já vê o que conseguiu fazer. Sim. E se tem mais alguma outra dica para estudar Sim. sozinho? Porque eu Autônomo, realmente aham. não sou boa para estudar sozinho. Nada, em nada. Sim. Não é só no inglês, não. Meu inglês, eu até Ah, sei algumas palavrinhas, mas é very, very ruim. sei. Entendo. Bom, definitivamente, assim, é achar uma plataforma que incentive a aprender mais. Exemplo, Duolingo, Cambly, né? Essas plataformas que não são caras por mês, né? Coisa que acredito que, assim, a maioria dos planos que eu vejo, né? Não sei como é que tá hoje, que eu pesquisei há um bom tempo atrás, mas, desculpa, mas que sejam cursos onde, não cursos, mas plataformas que incentivem a falar e corrija e faz essas coisas, geralmente não de 5 a 200 reais por mês. Porque realmente vai ser o mais barato que vai conseguir achar para realmente aprender idioma. É um custo bem mais barato, né? Como a gente estava falando, nada, infelizmente, eu queria muito que fosse de graça essa coisa, mas infelizmente nada é, né? Na aviação também não é, enfim, né? É complicado. Mas definitivamente achar uma plataforma boa que lhe incentive, materiais bons também, rotinas de estudo, isso a gente consegue achar muito no YouTube. Tem muita aula também no YouTube, é surpreendente a quantidade. Muita coisa que eu aprendi antes mesmo de realizar meu primeiro voo foi do YouTube. Né? Claro que eu tive a ajuda do simulador de voo também, que você pode interpretar como se fosse uma ferramenta para você aprender o inglês, né? Botar na prática que você estuda pelo YouTube, por exemplo, vídeos. Então, eu aprendi muita coisa pelo YouTube, graças a Deus, né? Eu tinha o inglês, porque a partir do YouTube os conteúdos eles eram em inglês, a maioria dos melhores conteúdos ensinando sobre voo eram em inglês, então isso facilitou muito para mim. E tanto que no meu primeiro voo, o instrutor deixou eu voar a maioria do tempo, né, só assumindo a aeronave para o pouso, né, para mostrar como é que era o pouso, e depois ele deixou eu fazer o pouso, e foi um voo muito tranquilo, porque eu já tinha muitas noções do que eu já tinha aprendido em YouTube e praticado em simulador. Então é muito sobre essa questão de você procurar o conteúdo, né, estudar e botar na prática, de alguma maneira, não interessa como seja, mas você achar uma plataforma que lhe motive a você colocar o inglês na prática, tanto em correção de tarefas, correção de conteúdos, ensinar conteúdos, mas em conversation, é você colocar para fora, é você se expressar. Não interessa como, se expresse, coloque para fora. Né? Eu vejo muito aluno meu que eu tenho uma aluna, né, que ela tá mais no básico, assim, saindo básico para intermediário, e ela tem muito medo de falar, muita insegurança de falar mesmo. Eu sei que ela consegue falar algumas frases, mas às vezes o medo dela bloqueia. Então, eu usei um novo material, um material mais didático, mais dinâmico com ela. Ele te apresentou de situações do dia a dia, ela foi se soltando, foi se expressando um pouquinho, muito timidamente no início, com muito medo, mas depois que ela viu que eu estava acertando, passando feedback para ela também, ela, nossa, isso aqui não é tão ruim quanto eu achava que era. E aí hoje ela já procura responder perguntas a mais do que foi perguntado. Né? Ela começa a falar mais sobre isso, né? Mais sobre a pergunta que foi feita. Acaba falando, eu tenho vergonha de falar. E as pessoas pensar, e aí eu não tô com o diálogo aberto, deixa eu abrir aqui rapidinho o bate-papo. Pensar que estou me achando até quando eu canto baixo. Essa é uma boa coisa que a gente pode comentar sobre já já. Mas isso é normal, tá, Carol? Você ter medo também, isso acontece, isso é normal. Mas quando a gente vê que, na verdade, você está acertando sim, você está aprendendo sim, é muito gratificante. Você logo, imediatamente, você perde esse medo. Você começa a falar mais. E quando você fala mais, você acerta mais. E você, mais importante de tudo, você erra mais. Isso é ótimo, porque se você está errando, quer dizer que você está tentando aplicar um conteúdo que você leu. Não, você não conseguiu associar 100%, mas você lembra daquele conteúdo e você está com vontade de aprender. E eu amo quando o aluno chega para mim e fala, mesmo sabendo que ele vai errar, mesmo sabendo que ele não tem certeza, ele fala, porque mostra interesse ali. E você vai aprender pelos erros. Talvez seja o melhor e o mais duro professor, os erros da nossa vida inteira. Então, isso aí vai te ajudar bastante. Vou abrir uma aspas aqui um parênteses, desculpa, na mesma pergunta, que ela comentou, a Carol comentou um pouquinho sobre a questão de as pessoas acharem que você está se achando. Realmente, não dá para você só buscar um amigo que sabe inglês, ou você tentar falar em uma turma, pode ser uma turma de inglês. É incrível como que a mentalidade de algumas pessoas é tão pequena. De você, em uma turma de inglês, você
vir falar com alguém em inglês e tentar praticar e a pessoa achar que você está se achando. Infelizmente, a sociedade, eu vejo isso muito no Brasil, lá eu presenciei muito poucas vezes isso, mas ainda assim ficava um clima desconfortável, das pessoas acharem que você está se amostrando, querendo se achar. Essa competitividade exacerbada ocorre muito, é muito difícil mesmo você achar alguém para conversar, só por conversar, ou só porque, enfim, deixa eu praticar um pouco. A sua intenção é totalmente genuína, mas a pessoa vai ver maldade nisso, vai se comparar, vai sem segurança, na verdade, né? Vai dizer que, né, você está tentando se achar, o que não tem nada a ver. Então, minha dica, não dá, infelizmente não dá para mudar essas pessoas. Minha dica é que você procure pessoas que são próximas de você, são realmente amigos, você consiga fazer conversations, né, dialogues, fazer diálogos, conversas, comentar sobre assuntos em inglês, e que você consiga estar praticando isso, tá bom? Se não, é melhor procurar uma plataforma do que você tentar falar aleatoriamente com alguma pessoa e a pessoa de desmotivar, porque isso é uma outra questão, as pessoas tentam jogar as outras para baixo. E aí, se você cair nessa, acaba que... tá cara falta também, espanhol e italiano eu consigo falar de boa, mas inglês eu travo de vergonha. E isso é uma questão mesmo dessa parte do feedback, do auto-feedback, de você ver quanto que você está evoluindo, do conteúdo que você estuda, da rotina que você já tem, de você ter um feedback, por exemplo, de um professor, ou de um aplicativo, de uma plataforma, e que você veja que você está, assim, conseguindo se comunicar. E a partir disso você consegue desenvolver uma conversa. Então, essa vergonha de falar quer dizer que você sabe o que falar, que você entende, você tem um conteúdo, mas você precisa atualmente, desesperadamente, falar de alguma maneira, e o interessante é que você faça isso com algum tipo de plataforma ou pessoa de confiança para que você consiga ver o quanto que você realmente está evoluindo, o quanto que você realmente está aprendendo, sim. É muito importante, eu não consigo frisar de maneira mais clara do quanto que isso é importante. Você aprender, sim, você estudar, sim, você ter a prática, sim, mas você ter o feedback de volta, porque isso vai lhe trazer segurança. Tá bom? Aí, Fran, não sei se eu respondi sua pergunta completamente, né, também. Respondeu sim, respondeu, estava aqui te ouvindo. Muito obrigada. Perfeito, ótimo. Mas só mais uma, rapidinho. Sim. Tá em Fortaleza, né? Agora eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, com a minha esposa, e em breve, próxima semana, nós iremos nos mudar para São Paulo. Tá bom. Não, eu ia perguntar se estava em Fortaleza, se ia ficar aqui por algum tempo, se ia ensinar por aqui. Mas já respondi. Mas eu ensinei muito tempo na Interline em Fortaleza, né? Mas, infelizmente, lá não tem base nem nada. Não, enfim, realmente foi um grande motivo que eu saí de lá, né? Foi a questão que realmente treinamentos, a aviação, infelizmente, não está por lá, tá no Sudeste mesmo, né? Vai faltar um. Bruno, cara, muito bom assim, um cara tão jovem, né? Tipo, tão jovem assim. Eu vou deixar lá o grupo para agradecer a você também, a sua experiência, né? Você é um exemplo, né? Até não para mim, para a escola, para outras pessoas no sentido a seguir, porque às vezes eu vejo muitas pessoas com algum tempo de dificuldade, né? E se desafiar sempre vai ser um caminho certo. E você, para mim, sempre foi um cara que se desafiou, né? Nunca, tipo assim, tem gente que se acomoda nos pais, não. O Bruninho sempre foi lá, deu as aulas dele para se manter de uma certa forma, inspirando ali. Então, independente